Minas mudou e tá mudando, melhorou, tá melhorando. Então pra que mexer em time que tá ganhando? Então pra que mexer em time que tá ganhando? Ainda tem muito pra fazer. Zema é firme na gestão, colocando o trem nos trilhos. Zema é 30. Minas no coração, já mostrou que é capaz, já provou o seu valor. Zema é um novo tempo que só começou. O futuro é um caminho e Minas segue o caminhar. Zema sabe o que faz, deixa o homem trabalhar. E Minas tá no rumo certo. Tá no coração, voto 30 porque Zema tem pé no chão. Eu voto 30 porque Zema é trabalhador. Eu voto Zema, voto 30 pra governador. Se é batalhador, tá com a gente. É Calil governador e Lula presidente. Lula presidente, Calil governador. Os dois têm coração, gostam do povão. Os dois pensam na gente, são competentes. Os dois são grandes parceiros e vão trabalhar pros mineiros. Calil, Calil, Calil 55. Calil, Calil, meu governador 22. É o Viana, é o Viana, ô Carlos Viana pra governador. É o Viana, é o Viana, ô Carlos Viana pra governador. Minas do agricultor, Minas do industrial, Minas de quem tem ferro, Minas do policial, Minas da modernidade, Minas da tradição, Minas do pão de queijo, Minas tá com o capitão. Aos 16 anos liderei uma passeata no meu colégio. Aos 18 já era coordenador do DA de Economia e diretor do Comitê Brasileiro de Anistia. Aos 20 me elegi presidente do DCE. Aos 22 me elegi vereador e coordenei a campanha das diretas. Pestana 45. O PSOL é o partido que tem uma grande atuação nacional. É o partido onde as lutas se encontram. E esse ano, em Juiz de Fora, nós viemos para ocupar a política e vamos eleger. Nós somos o partido das lutas, das mulheres negras, da luta contra a LGBTfobia, o partido da solidariedade e da coletividade. O último púlpito reservado ao candidato Romeu Zema está vazio. A TV Alterosa lamenta a decisão do candidato Romeu Zema de se ausentar do debate. Debater, comparecer a debate é dever do candidato, mas acima de tudo é um direito do cidadão eleitor, para controlar inclusive o futuro mandato daquele que é o vencedor. Isso é democracia. O problema de feminicídio não é um problema de segurança pública, é um problema de comando de governo e de filosofia de governo. Nós temos um governador que falou que bater em mulher é um instinto humano, né? Eu não estou falando aqui, eu tenho gravado e ouvi. Tem que avisar que é crime, matar, agredir é crime. Porque nós tivemos um exemplo simples. Outro dia, um presidente da República agrediu uma jornalista. Colocaram uma fotografia dela num comício, falando que era vergonha do jornalismo. O discípulo foi lá, alguns dias depois, e repetiu o que o líder falou. Minas vive um apagão da saúde. Assim como o projeto de Bolsonaro era a destruição e a privatização do SUS, o projeto de Zema é o desmonte da saúde pública. Zema ficou em penúltimo lugar em investimento na saúde, mesmo nos piores momentos da pandemia, ao arrepio do que demanda a Constituição Federal. Infelizmente, por 8 anos, 6 hospitais regionais que eu deixei engatilhado, as obras em plena operação foram paralisadas. Hospital fechado não salva vidas. Enquanto senador, eu fui o governador de Minas. Participei de todas as reuniões para estradas, participei das reuniões para melhoria do financiamento do Estado, participei de reuniões para falarmos sobre o metrô. As soluções estão aí. É necessário rodar o anel, mas é absurdo a falta de vocação do governo Zema para o diálogo.
não dialogou com a Polícia Militar e Civil, quebrou a palavra, não dialogou com a Assembleia Legislativa e não consegue dialogar sequer com 2 prefeitos. Essa nova política suposta que o Zema fala não é verdade. É a grande oportunidade que a gente tem de replanejar o Estado. Está faltando isso, visão de governo para as pessoas, para quem é mais pobre, para quem vive de salário, para quem anda de ônibus, para quem chega de carro e fica esse absurdo todo dia de manhã cedo em congestionamentos. Eu tenho 40 anos de vida pública, fui secretário de Planejamento e de Saúde de Minas, fui vice-ministro do Meio Ambiente. O que me preocupa, Carlos, é que você fez sua vida toda no rádio. Interessante o candidato do PSDB falando que fez muito asfalto. Eu andei pelos asfaltos deles. Fizeram o asfalto e deixaram as pessoas sem água, é um partido elitista, que ele mesmo já reconheceu, vai sair da história pela porta do fundo. Existem mais de 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Arthur Lira engavetou todos, apesar de existirem dezenas de crimes de responsabilidade listados e alguns crimes contra a humanidade, inclusive no Tribunal de Haia. Vai existir possibilidade de um impeachment em um dia que o presidente venha cometer o crime, coisa que ele nunca fez. O presidente tem opiniões duras, fortes, é criticado diariamente, mas é um presidente que abriu o país, apesar de toda a narrativa de uma oposição que mente e que usa de manchetes. Nenhum pedido de impeachment teve embasamento legal correto, absolutamente nenhum deles. O parlamento continua defendendo a democracia, mas nós precisamos levar à população a verdade. Alguns defendem com unhas e dentes um governo que é responsável por 680 mil mortos. Um governo que tem um presidente que compra 51 imóveis com dinheiro vivo. Que tem um ministro do MEC que negocia recursos para fazer Bíblia e em barra de ouro. Nós temos no Estado um governador que diz que tem 99,5% de DNA de Bolsonaro. Bolsonaro e Zema, juntos, são os exterminadores do futuro. Então, nós temos que acabar com a seca voltando a CEMIG. Porque água, gente, para quem não sabe, e só o Mucuri, o Jequitinhonha e o Norte de Minas sabe, é luz, precisa de luz. Precisa de um programa ousado como foi feito pelo presidente Lula. Um programa reconhecido por aquele povo, é por isso que ele tem aquela votação histórica naquela região. Você está falando de um lugar que está muito mais abandonado do que todo mundo pensa. Mas tudo vai ser colocado em seu lugar. Esse governo calculadora vai sair, vai entrar um governo que tem coração. É muito cômodo você dizer que não precisa de dinheiro público para a campanha, sendo que são os milionários que bancam. E são esses milionários que tomaram conta do governo de Minas Gerais, que estão entregando o patrimônio nosso público a preço de nada para o mesmo grupo. Veja o aeroporto da Pampulha, foi entregue aí por pouco mais de 12 milhões e a assessora que fez isso virou diretora da Bolsa de Valores. Está na hora da gente começar a pensar o governo para as pessoas, um governo que queira melhorar a vida e a qualidade de quem realmente precisa. O rico, ele já sabe se defender, é só você não atrapalhar a vida dele, a geração de emprego e renda, que ele vai por sozinho. Muito bem, Viana, você está certo, é isso mesmo. A gente não pode permitir esse escândalo, essa farra de benefícios. A gente não pode permitir nem mesmo silêncio de 100 anos naquilo que o governo federal faz e muito menos silêncio sobre a isenção fiscal aqui em Minas Gerais. Como vocês podem ver, tanto o Bolsonaro quanto o Romeu Zema têm um cuidado enorme em esconder as contas, mas que também às vezes escorre pelos dedos, como é o caso do orçamento secreto. Nós estamos a 15 dias da eleição. A mentira da verba eleitoral não afeta a gente, só machuca um pouco. Vai lá no TRE, o maior doador dele, ou é locador bilionário, ou é mineração. Está no TRE, ninguém inventa nada, a gente não gosta. Eu tenho esse jeito assim. Eu quero a Minas que nós já tivemos. Eu quero a Minas que quando você sai de Minas, eles te perguntam de onde você é. Você fala assim, eu sou mineiro. Calil, um dos prefeitos mais competentes que Belo Horizonte já teve. E será um grande governador. Juntos, ele e eu, vamos fazer muito por Minas Gerais.
pense, reflita e vote. Em caso de que votar em mim, é só lembrar que é 55, tá certo? O Lula é o 13. Já vimos os números no Rio e em São Paulo. Trazemos agora os números da pesquisa IPEC para o governo de Minas Gerais. Pesquisa estimulada. Romeu Zema, do Novo, caiu de 46% no último levantamento para 45%. Oscilou 1%, esse é o termo correto. Alexandre Calil, do PSD, esse subiu de 29% para 34%. Carlos Viana, do PL, oscilou 1 para baixo, de 4 foi para 3. E Vanessa Portugal, do PSTU, manteve 1%. Mesma pontuação da pesquisa anterior, né? Renata Regina, do PCB, 1%. Mesma do levantamento anterior. Marcos Pestana, do PSDB, mesma coisa, 1% e 1%. Indira Xavier, do Unidade Popular, 1%. Na última pesquisa, ela não tinha pontuado. Brancos e nulos, 6%. Não sabem ou não responderam. A gente percebe que é uma queda sensível de 11% para 8%. Propaganda política é chata, né? Mas aqui em Minas o resultado tá valendo a pena. Olha só. Quando o estado estava quebrado, Minas abriu as portas pro novo. Agora que o trem tá no rumo certo, é seguir a voz do povo. Porque eu tava disputando com os tubarões. E eu era o lambari ali dentro do aquário, né? Eu fui mais votado que meus concorrentes e gastei 20 vezes menos. Vai ficar tudo bonito aí com o tempo. É continuar o trabalho que nós começamos e não deixar criar mordomia. Zema é 30, é pé no chão e Minas no coração. Agora há pouco a gente estava dizendo que teve definição já no estado do Rio de Janeiro. A gente já apontou, no caso da disputa para o governo do estado, a gente teve já a confirmação de reeleição de Cláudio Castro. Mas estamos falando aqui, olha como é que está o estado de Minas Gerais. Vamos lá, olhar Minas Gerais. Romeu Zema, reeleito, né? Reeleito, deixa eu olhar aqui, 95,51% das urnas apuradas. Romeu Zema, atual governador, ele que é do Partido Novo, reeleito com 56,50% dos votos. Romeu Zema